Desconfie dos profetas da paz e da prosperidade. Você sabe do que eu estou falando, né? Aqueles profetas que estão sempre trazendo uma revelação, uma palavra da parte de Deus, de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória para a sua vida. Aqueles que te chamam de lindo, que te convencem de que você é sensacional, que Deus olha para você e te vê incrível como você é e que Ele está comprometido com a sua vitória, com o seu sucesso, com a sua prosperidade. Cuidado, cuidado com esses que falam em nome de Deus, que dizem trazer palavras e revelações de Deus, quando na verdade falam das suas próprias ideias, ou melhor, talvez falem sobre as suas ideias, daquilo que você quer ouvir. Quantas vezes eu já passando por vídeo no Instagram, no YouTube, me deparo com um vídeo daquela pessoa, eis que hoje eu estou aqui e trago da parte de Deus uma revelação, eu não sei se é para você, mas Deus está me mandando dizer para alguém aqui hoje, que aquele seu projeto que está engavetado, que você está na dúvida se vai prosperar ou não, hoje Deus está mandando eu te dizer que vai dar tudo certo, que Deus está comprometido com o seu sucesso. Me diz uma coisa, quem é a pessoa que vai resistir a essa palavra e que não vai pegar e vai dizer, é para mim, eu sei que é para mim, só pode ser para mim, eu estou há tanto tempo esperando, Deus, finalmente o Senhor me respondeu. Cuidado com esses irresponsáveis que profetizam em nome de Deus, mas que só profetizam palavras de conquista, de alegria, de vitória, de esperança. Por quê, pastor? Porque Deus não traz alegria, não traz paz, não traz esperança? Não, não é isso. Mas esses profetas que estão simplesmente e somente comprometidos em trazer palavras de alegria e de vitória, existe uma probabilidade muito alta, muito grande, de que eles estejam simplesmente buscando manipular suas emoções, para que eles possam lucrar e se beneficiar em cima da sua alegria, independente do estrago que eles possam estar fazendo na sua vida real. Não estão interessados em saber da sua vida com Deus, se você está em pecado ou não, se você tem obedecido ou não a palavra de Deus, se você tem sido fiel ou não ao Senhor, se você conhece a expectativa de Deus a seu respeito, se você conhece o Evangelho, se você se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Eles não se importam com isso, não se importam em guiá-lo por um caminho de justiça, de santidade. Eles só querem manipular o seu ego, te fazer feliz, para que você, na sua felicidade, possa ser generoso com as suas contribuições e possa garantir a vida deles de prosperidade. As revelações que trazem de Deus, na verdade, são simplesmente manipulações das suas emoções, para que eles, em última instância, possam se beneficiar. Mesmo que o resultado disso seja você continuar cego para os seus pecados, cego para os problemas da sua vida, porque eles não se importam com você. Se importam apenas consigo mesmos, com aquilo que eles possam conquistar, com as suas profecias. Isso está longe de ser algo novo. Está longe de ser algo dos nossos dias. Hoje, na nossa leitura, que foi do capítulo 22 e no capítulo 23, no capítulo 23 do profeta Jeremias, nós temos um alerta do Senhor para esse povo, dizendo, não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam a vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra, o Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos do seu coração, dizem, nada de mal lhes acontecerá. Como é que alguém que profetiza da parte de Deus poderia dizer para alguém que despreza a palavra do Senhor e dizer, fica tranquilo, você vai ter paz? Como é que alguém poderia profetizar da parte de Deus e dizer a alguém que é teimoso de coração, dizendo, não, tá tranquilo, nada de mal vai te acontecer? É claro, é evidente para quem quer ver, para quem está disposto a enxergar, que essas profecias não são reais, que essas palavras não vêm de Deus. Porque aquele que despreza a palavra de Deus, a palavra do Senhor seria, se arrependa, mude os seus caminhos, ouça a minha voz, leia a minha palavra, busque o conhecimento do Senhor. É claro que a palavra de Deus seria ao teimoso,
Seria uma palavra de se arrependa, volte do seu mau caminho, deixe de ser teimoso. Mas se essas contradições estão presentes na profecia, é porque são falsos profetas. E as igrejas estão cheias de gente assim. Você provavelmente está cercado de gente que o tempo todo tenta te dizer que tá tudo certo, tá tudo bem, continua a sua vida, segue fazendo o que você está fazendo. Essa galera que fica falando de pecado, de arrependimento, é só a turma conservadora, essa turma ultrapassada, esses xiitas de Jesus, que estão aí, são exagerados demais, só querem ficar falando de arrependimento, de mudança. Deus quer que você viva com leveza, meu lindo. Sem peso, sem culpa, sem amarras. Aceite quem você é, viva do jeito que você quiser, porque Deus te aceita do jeito que você é. Essas palavras são engano e não vêm da parte de Deus, mas não são novas. Esse texto que nós lemos foi escrito no 6º século antes de Jesus. E Jeremias já estava aqui sendo palavra de Deus, sendo boca de Deus para anunciar para esse povo que estava prestes a ser destruído. Vocês foram enganados por falsos profetas que diziam falar em meu nome, mas nunca trouxeram uma palavra minha, nunca ouviram uma palavra da minha boca. Nesse capítulo 23, especialmente Jeremias, o Senhor, através de Jeremias, foca em escancarar a falsidade desses profetas, que enquanto Jeremias estava lá dando sangue, pregando, anunciando o arrependimento, dizendo para o povo que eles estavam perdidos nos seus pecados, indo parar no tronco, sendo açoitado por trazer a palavra de juízo de Deus, havia uma multidão de falsos profetas que estavam dizendo para essa corte, para o rei, para os seus importantes, para os sacerdotes, que estavam dizendo para eles, não, fica tranquilo, não vai vir juízo não. Jeremias está maluco, Jeremias está inventando essas coisas. Deus está mandando eu te dizer que vem paz por aí, você vai prosperar, você vai ser feliz. Agora, o povo está desesperado, porque a Babilônia está na porta. O rei Zedequias manda o sacerdote buscar Jeremias, no capítulo 21, né, na nossa leitura de ontem, e dizer, ó, será que Deus não tira mais um milagre da manga aí para nos salvar? Porque Zedequias foi lá, cutucou a Babilônia e trouxe sobre Judá esse levante babilônico que agora vai, de fato, botar Jerusalém no chão. E agora, esse povo que passou esse tempo todo ouvindo os profetas dizerem que viria paz, que eles não tinham que temer, agora se deram conta de que eles estavam sendo enganados. Sendo enganados não, né? De que eles eles só deram ouvidos àqueles que disseram o que eles queriam ouvir. E aí a gente tem aquele que não quer ouvir a verdade, buscando aquele que não quer dizer a verdade, e eles se encontraram e fizeram essa aliança destrutiva, que trouxe essa corrupção tão grande sobre o reino de Judá. O Senhor diz que o coração do Senhor está quebrantado por causa desses falsos profetas. Porque todos praticam mal, abusam do poder, até os sacerdotes e os profetas se mostraram homens corrompidos. O Senhor diz que ele viu os profetas de Samaria e viu que eles eram terríveis porque eles profetizavam em nome de Baal, mas os de Judá eram ainda piores porque eles profetizavam absurdos em nome do Senhor. Eles cometem adultério, gostam da desonestidade, incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa da sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Você já parou para se perguntar por que tantas igrejas estão cheias de gente tão pecadora, pecadores tão convictos, cobertos dos seus pecados, não escondem os seus pecados, não se arrependem dos seus pecados? Por que essas pessoas estão dentro da igreja e elas estão bem ali? Porque elas estão ouvindo profetas que só trazem palavras de paz, de alegria, de prosperidade, que não falam sobre o seu pecado, que não as advertem, não questionam os seus maus caminhos. Já parou para se perguntar por que tantos influenciadores digitais, por que tanta gente importante dessa mídia atual diz ser cristão, quando está todo mundo vendo que estão vivendo vidas miseráveis diante da palavra de Deus? Porque estão ouvindo apenas os profetas da paz e da prosperidade.
E o Senhor diz sobre eles: eu não enviei esses profetas, mas eles continuam correndo de um lado para o outro. Eu não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim eles continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e das suas ações. A evidência de que um profeta esteve na presença do Senhor e que ouviu a sua voz é de que quando ele anuncia as palavras do Senhor, quando ele leva as palavras do Senhor, essas palavras conduzem o seu povo ao arrependimento. A evidência de que um profeta esteve na presença do Senhor é quando ele fala, o povo se arrepende. Porque a palavra do Senhor conduzirá o seu povo ao arrependimento. Advertirá o povo dos seus maus caminhos, das suas más ações. E o Senhor vai questionar: por acaso eu sou só Deus de perto? Por acaso eu não sou Deus de longe também? Vocês acham que alguém pode se esconder de mim? Acham que eu sou um Deus que só consegue enxergar aqui ao redor? Acham que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo distante? Eu ouvi esses profetas, eu vi o que eles fizeram, ouvi o que eles disseram. Ouvi uma porção de profetas dizerem: eu tive um sonho. E depois contarem mentiras em meu nome. São profetas do engano, inventam tudo o que dizem, procurando fazer o meu povo se esquecer de mim. E esse é o resultado desse tipo de profecia. Fazem com que o povo se esqueça do Senhor. Fazem com que esse povo esteja cada vez mais imerso nos seus próprios desejos, nas suas próprias corrupções, nas suas próprias maldades, nas suas próprias cobiças, de modo que eles se esqueçam do Senhor. Mas nesse contexto, o convite do Senhor é que esses falsos profetas relatem os seus sonhos, deixe que esses falsos profetas falem suas baboseiras, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: essa profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a esse povo. Eu, o Senhor, falei. Se o Senhor, por um lado, condena esses falsos profetas, e essa condenação é clara e é evidente, o Senhor desafia os verdadeiros mensageiros a que continuem dizendo a palavra do Senhor, pregando fielmente todas as minhas palavras. É claro que em algum momento ou outro, as palavras do Senhor serão sim de consolo, serão de paz, serão de alegria, mas o verdadeiro profeta do Senhor, ele anuncia todas as palavras, inclusive as de condenação, de advertência, de castigo, de juízo. Porque as palavras do Senhor, verdadeiras palavras do Senhor, devem trazer transformação. Existe diferença entre palha e o trigo. Pare de ouvir só os profetas que estão lançando palha por aí. Profecias que não têm substância nenhuma, que não alimentam ninguém, que não têm valor nenhum nutricional. Abra os seus ouvidos para ouvir aqueles que trazem de fato todas as palavras do Senhor. Porque esses falsos profetas já foram ao longo da história em diversos momentos julgados, castigados, punidos pelo Senhor e continuarão a ser. E não se engane, um por um vão cair. Vão cair. Nas suas próprias palavras, na sua própria vaidade, nos seus próprios pecados. Vez ou outra tem um pipocando por aí. Não se engane, porque sofrerão com o juízo de Deus. Sim, receberão o juízo, o castigo da parte do Senhor. Virá sobre esses profetas. Mas que você, meu amigo, não se deixe levar por eles. A esses o Senhor diz: olha, parem de usar essa profecia do Senhor, essa expressão, profecia do Senhor,
para validar os seus próprios pensamentos. Ele diz: parem de usar essa expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às suas próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Você que talvez esteja sendo um desses profetas da paz e prosperidade, apenas pensando no quanto e como você pode lucrar com a esperança das pessoas, pare com isso, porque o juízo do Senhor virá sobre você. Pare de dizer que fala em nome de Deus, coisas que o Senhor nunca te disse. E é você que tem se deixado seduzir, tem se deixado iludir. Talvez você está com a sua playlist aí no YouTube, no Instagram, cheia de gente que só tem essas palavras para te trazer. Pare de dar ouvido para essas pessoas, porque elas, sem dúvida, vão te afastar do Senhor. Vão te afastar da verdadeira mensagem do Evangelho, porque não pregam todas as palavras do Senhor. Usarão essa expressão, profecia do Senhor, para te conduzir num caminho de destruição, como já aconteceu em tantos episódios, como aconteceu aqui com o povo, que agora é confrontado com a realidade da qual eles não podiam mais fugir. Que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos conduza no entendimento de toda a sua verdade. Que Ele faça de mim, que Ele faça de nós, profetas fiéis às suas palavras, que anunciem toda a verdade do Senhor. E que Ele dê sabedoria para você, para filtrar aqueles a quem você tem dado ouvido. Porque tem muita gente falando em nome de Deus, que nunca ouviu uma única palavra da boca do Senhor. Deus abençoe, te dê sabedoria, te dê discernimento. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos fazer com que cada vez mais e mais pessoas se proponham a ler a palavra de Deus e a extrair lições, reflexões diárias sobre essa palavra. E você já sabe, amanhã a gente segue. Seguimos lendo o livro do profeta Jeremias e a cada dia uma nova lição. Deus te abençoe.